Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Normalmente a gente, quando encontra com alguém, a gente cumprimenta, né? Fala, tudo bem? Ou fala, beleza? Tudo jóia? E os crentes falam, paz do Senhor, né? E isso funciona hoje em dia. A gente não quer muitas vezes saber se está tudo bem, se está tudo jóia, né? A gente nem pensa no que a gente está falando e diz para abrir uma porta de comunicação. Que a paz do Senhor ela possa entrar na tua vida. Que a paz do Senhor ela possa entrar lá no profundo da tua alma. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo possa, estar gravada em cada neurônio do teu cérebro essa manhã. Amém? Que a gente possa ter essa consciência, que não é só uma abertura de uma linha de comunicação, mas é o desejo que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Vamos fazer isso, fica em pé no teu lugar e com muita consciência, deseje isso sobre a vida do teu irmão. Diz a paz do Senhor, eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida esta manhã, que o Senhor esteja, enchendo, que a sua vida esteja repleta da paz do Senhor. Que haja a paz do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, seja cheio da paz do Senhor esta manhã. Shalom Adonai, a paz do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Porque esse é desejo e meta esta manhã para a igreja. Nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito. Você ouviu falar a respeito do fruto do amor, do fruto da alegria. E nesta manhã nós vamos falar a respeito do fruto da paz. Há muito que se falar sobre paz. O mundo hoje fala sobre paz nas suas publicações, não é? Qualquer nível social, qualquer instituição, qualquer país deseja ter paz, não é? Trabalha ou, né, se esforça para que haja paz. Não dá para falar sobre todos os temas que envolvem a paz, mas como a gente está falando a respeito do fruto do Espírito, e nós sabemos que o fruto do Espírito, ele começa a brotar, começa a aparecer, começa a surgir na vida de quem crê em Jesus Cristo e de quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus faz habitação na vida desta pessoa que permite a ação do Espírito Santo de Deus, começa então a surgir um fruto diferente do natural, do normal, do que o nosso caráter e o nosso jeito produziria, mas um fruto que vem de Deus, que está agindo na nossa vida e que começa a aparecer de uma forma diferente. É ali que começa a acontecer a paz também. Então eu vou falar de uma paz íntima, de uma paz pessoal, de uma paz interior, que ela excede até mesmo as circunstâncias que envolvem o nosso redor. Para isso eu quero ler com vocês um texto do Evangelho de João. Na verdade são dois. Evangelho de João, vamos ler primeiro o capítulo 14. E verso 23. Evangelho de João 14 e 23. Diz assim: Respondeu Jesus:
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Vamos ler 16, Evangelho de João 16, 33 também. Evangelho de João 16, 33 diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. A palavra de Deus é palavra de poder. É palavra reveladora da vontade de Deus sobre as nossas vidas. É palavra que vem com poder para mudar a nossa atitude, o nosso entendimento, a nossa ação, a nossa vontade. Mas você precisa permitir, abrir o teu coração, a tua mente, que nessa hora, sabe, todo bloqueio de mente caia por terra, todo medo de receber a palavra caia por terra, tudo aquilo que venha atrapalhar você de receber. Tenha esse desejo, faça essa oração. Diz você mesmo: eu quero receber, Pai, lá no fundo do meu coração a tua palavra, que nada venha atrapalhar. Senhor, estamos diante da tua palavra. Estamos diante, Senhor, ó Deus, do teu testamento para as nossas vidas. Ó Deus, e nós cremos, Senhor, no agir poderoso e sobrenatural através desta palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, porque, ó Deus, nós cremos no poder que há no teu nome. Venha sobre nós esta manhã. Que nada, Senhor, atrapalhe o teu agir e o teu mover no nosso meio. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, toda força contrária, Senhor, ó Deus, o teu agir, que vá embora em nome de Jesus. Que haja, Senhor, ó Deus, um lugar, ó Deus, um ambiente, Senhor, apropriado para o teu agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala aqui de os últimos momentos que Jesus estava vivendo e podendo ensinar os seus discípulos. Então, os discípulos estavam numa caminhada com Jesus de aproximadamente 3 anos ali, aprendendo de Jesus, estavam ali vivendo com Jesus, convivendo com Jesus, vendo o agir de Jesus dia a dia, ali, experiências tremendas eles viveram. Aqueles homens, 3 anos antes, tinham uma vida estruturada em cima do seu emprego, da sua profissão, ali dos seus projetos cotidianos, diários, sem muita pretensão de vida. De repente aparece Jesus, convidando eles a serem pescadores de homens, mudando o rumo da história. Eles largaram profissão, largaram os sonhos desta terra e passaram a seguir Jesus e aprender com Jesus os ensinamentos e os sonhos que Jesus ali estava ensinando. Mas a gente vê claramente, irmãos, nos evangelhos, que os discípulos ainda pensavam que Jesus, sendo o Messias, o prometido de Deus para aquela geração, eles tinham o pensamento de que o Messias iria assumir um governo político e expulsar Roma ali de Jerusalém, das terras de Israel, ia restabelecer um governo, um reinado de Deus ali, físico, naquele momento ali na terra.
Eles tinham esse pensamento. Imaginem, deixaram as suas famílias, as suas casas, a sua profissão e começaram a seguir um rei que eles imaginavam que ia assumir o governo ali em Israel. De repente, e eles viveram e viram coisas tremendas acontecendo, né? Eles viram que nada podia segurar o poder que havia em Jesus Cristo. Um poder de realizar milagres, de ressurreição de mortos, de multiplicar alimentos, o amor que Jesus tinha pelas pessoas. Olha, é o Messias. Mas eles ainda pensavam, é o Messias que vai governar aqui nesta terra. Eles não conseguiam imaginar muito além disso, porque já estavam condicionados a esse pensamento humano, a esse pensamento raso. De repente, Jesus começa a dar uma notícia que abala a vida daqueles homens. Ele diz, eu vou para o Pai. Eu vou morrer. Eu tenho que passar por essa situação e eu já não vou estar mais com vocês. Imaginem, olha, isso que vocês imaginavam que eu ia assumir o governo, o reinado aqui em Jerusalém, ia ser um Messias dominante que ia expulsar, isso não vai acontecer. Eu estou indo para o Pai. Imagine receber essa notícia, depois de 3 anos investindo toda a sua vida ali, pensando que Jesus iria assumir o governo. Aquilo abalou a vida dos discípulos. E, irmãos, em meio a esta notícia, dentro do capítulo 13, 14 aqui do Evangelho de João, foi no mesmo momento, Jesus diz assim, olha, e tem mais, no nosso meio aqui, de vocês, os 12 que estão mais próximos, há um traidor, há um que vai me trair. E mais uma notícia terrível, que gerou medo, dúvida, né? E agora? Além de Jesus ir embora, no meio da gente tem um traidor. E aí, pior ainda, irmãos, quando Pedro diz uma bobagem para Jesus, Jesus ainda diz, olha, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E aquele discípulo que era o mais espontâneo, o que tinha uma liderança natural no meio dos 12, de repente, Jesus diz, olha, e você, que parece que é o maior, vai me negar 3 vezes. Mais uma notícia que abala a estrutura dos discípulos. E para completar, Jesus diz, quando eu for traído, todos vocês me abandonarão, todos vocês fugirão. Imagine que situação. Depois de 3 anos de construção, não é? Naquele rumo, eles recebem essa notícia que perturbou. Perturbou. E Jesus começa no capítulo 14, dizendo, não se perturbe o vosso coração. Na sua tradução talvez esteja, não se turbe o vosso coração. Eu queria ler capítulo 14, verso 1, do Evangelho de João. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Irmãos, Jesus começa a dar uma palavra de conforto para os seus discípulos, porque as notícias que eles receberam até aí foram pesadas, foram difíceis deles absorverem. E Jesus diz, olha, a minha paz eu lhes dou. Eu não lhes dou da forma que o mundo a dá. Ele diz, olha, não se perturbe o seu coração. Não tenha medo aí no seu coração. Tira isso do seu coração, porque eu lhes dou a minha paz. O consolo que Jesus oferece é esse. É claro que dentro de todo o contexto, Jesus diz, olha, quando eu for, Deus enviará o Espírito Santo Consolador.
o Espírito Santo ajudador, o Espírito Santo que vai fazer habitação na tua vida. E esse Espírito Santo que faz habitação na nossa vida hoje, é que é possível nos encher de paz. Irmãos, a gente vê aqui que o mundo procura dar uma paz, ou um tipo de paz, não é? Mas Jesus dá uma paz diferente da paz do mundo. Irmãos, quando a gente fala de paz, talvez a gente pense na ausência de guerra, na ausência de conflito, na ausência de luta. Então, quando a gente fala de paz, quem vive em paz talvez é aquela pessoa que vive numa casinha, na montanha, né, uma casinha branca lá, que ele abre a janela e vê a paisagem, os pássaros, a árvore, o lago. Ah, que sensação de paz. Não é dessa paz que a palavra de Deus está dizendo. O mundo, ele tenta dar paz, não é? Olha, faça o seu investimento, a sua aplicação num plano de aposentadoria, e lá na frente, quando você estiver velhinho, você vai ter a sua renda para complementar a sua aposentadoria, você vai poder viver em paz. E a gente começa, como os discípulos viam só ali as coisas da terra, começa a imaginar esse tipo de paz, que é ausência de problemas, ausência de guerra, ausência de conflito. Será que este tipo de paz é possível a gente receber nos dias de hoje? Impossível. Porque a própria palavra de Deus fala, irmãos, que dentro de nós existe uma guerra e existe um conflito, que é a luta da carne contra o Espírito, que a gente está vendo a respeito do fruto do Espírito. E essa luta interior, da luta da carne, do Espírito, para talhar em nós o caráter de Cristo, ela vai existir enquanto tiver vida. Então, não tem jeito da gente poder ter esse tipo de paz, que é a ausência de guerra, que é a ausência de conflito. O que seria a paz, então? Irmãos, você concorda comigo que Jesus tem paz? O próprio texto diz o quê? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus tem paz para dar. Agora eu pergunto, neste momento que Jesus faz essa declaração para os discípulos que estavam fragilizados, ele passava por uma situação tranquila, sossegada, ausência de conflito, ausência de guerra, ou não? Não! Porque a ele já era revelado tudo isso também. Os 12 que andaram com ele, havia um traidor ali no meio. Os homens que ele dedicou toda a sua vida durante aquele período, ensinando a respeito do reino de Deus, iria abandoná-lo. Ele ficaria sozinho e teria que enfrentar a cruz. Tudo isso já estava revelado em Jesus Cristo. E será que Jesus não sentia essas coisas? Sentia. Porque ele ficou aflito. Ele estava tenso. Ele tinha que encarar a morte. Não é fácil encarar a morte. A palavra de Deus fala que era tão grande a situação que Jesus passava, que ele transpirava sangue. No momento que ele tinha que ver que ele ia encarar aquela situação física, emocional e espiritual. Mas ele disse que ele tinha paz. Mesmo naquela situação de conflito, Jesus tinha paz. Paz suficiente para repartir com os seus discípulos. Em meio à luta, em meio à dificuldade, Jesus tinha paz. Irmãos, então, como que é possível alguém ter paz diante de tal situação? Como é possível? Eu vejo uma coisa. A paz não é ausência de luta, não é ausência de guerra. A paz é a gente ter certeza da vitória. O que dá paz no coração de alguém é quando nós temos a certeza de que somos vencedores. Jesus, irmãos, ele
nesse momento, já tinha essa certeza. Porque ele diz, eu vou, mas eu volto para buscar os meus. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar toda aquela situação, mas ele tinha a convicção da vitória. Eu vou vencer a morte. E porque eu venci, o que ele diz lá no 33? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, ele já tinha convicção, eu venci o mundo, ainda não tinha passado pela morte, e nem pela ressurreição, mas ele tinha certeza e convicção, eu venci o mundo, e vocês em mim vão vencer também. A verdadeira paz, irmãos, é quando a gente sabe o caminho que a gente está percorrendo e o objetivo que nós vamos alcançar. E aí não há luta que vai nos abalar. Acho que foi sábado passado, não ontem, né? O outro sábado, nós fomos numa festa, na casa do Almir. Foi sábado passado? Isso. Não ontem, né? O anterior. Fomos numa festinha lá. E eu acabei dando uma carona para o Guilherme, filho do Martim. Guilherme tem uns 6 anos, não é? E a gente foi lá, eu, a Beth, o Guilherme, fomos conversando, né? E o Martim foi nos levar por um caminho diferente que ele conhecia. E, irmãos, ele deu uma atrapalhada lá no caminho, né? Errou o caminho e tal. E parou lá e começou a perguntar, né? Aí o Guilherme foi conversando com a gente a viagem toda, né? O caminho todo conversando e contando um monte de história. Aí ele falou, semana passada, domingo passado, meu pai também errou o caminho, né? Eu fiquei interessado. Ele errou o caminho, aí o que ele fez? Ele estava indo no caminho certo, aí depois pegou o caminho errado. E fez a mesma coisa, né? Ficou parando e perguntando, né? Se informando e tudo mais. Aí eu quis saber, né? E ele ficou bravo, né? Perguntei para ele. Ele ficou muito bravo, né? Porque ele errou o caminho. Irmãos, errar o caminho tira a nossa paz, não é? Errar o caminho deixa a gente nervoso, quando a gente se sente o quê? Perdido. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente, não sabe que rumo a nossa vida está tomando. E aí a gente toma burdoada para cá, toma burdoada para lá, vai errando e não tem mais paz. Por quê? A gente não sabe para onde a gente está indo. Mas como a gente fica em paz e tranquilo quando a gente sabe como chegar no lugar, não é? Talvez procurar um lugar é complicado, mas depois que nós voltamos, né, e o Martim voltou para a sua casa, ele sabia como chegar na sua casa, não é? Sabia direitinho como chegar na sua casa, o caminho que ele ia percorrer, talvez a dificuldade que ele ia passar ali, mas ele sabia, eu vou chegar na minha casa porque eu sei o caminho de casa. Não é assim? Isso, que sensação que traz no nosso coração? De paz, de tranquilidade, porque eu sei aonde eu vou chegar. Qual é essa paz que o Espírito Santo de Deus, ele quer talhar na tua vida esta manhã? Que paz é essa que o Espírito Santo de Deus quer gravar como um fruto permanente na tua vida? Você precisa ter plena convicção da onde você vai chegar. Qual é o caminho que você vai percorrer, irmãos? Pode ser difícil, sim. Pode ser penoso. As lutas podem acontecer. No mundo nós vamos ter aflições. Mas se você sabe aonde você vai chegar, aonde este caminho vai dar, quando você sabe que você vai estar com o Senhor, que a vitória já é certa, hoje você já tem salvação em Cristo Jesus, a vitória já está nas tuas mãos, a vitória é certa, não importa, o que é importante é que eu sei, eu vou chegar lá, e eu vou ter vitória. Isso dá uma tremenda paz no meu coração. A Bíblia diz que há mais
sabedoria no momento de morte, num velório, do que numa festa. Porque numa festa a gente não pensa muito no que está acontecendo ao nosso redor. Mas no velório, a gente começa a pensar um pouco. Eu, como pastor, já tive que participar de inúmeros velórios. E olhando, irmãos, para as pessoas que ficaram, e começam a ter uma reflexão sobre a morte, algo que todos nós um dia vamos ter que encarar. Um dos nossos maiores obstáculos, um dos nossos maiores adversários é a morte. E a gente vai ter que encarar esse momento. Ali, naquele momento de velório, a gente percebe claramente quem tem a paz de Jesus no coração e quem ainda não tem a paz de Jesus no coração. É claro, fica claro. Quando há o desespero, quando a aflição aperta, sabe, quando a coisa... Não que a gente não possa chorar, né, e ficar entristecido com aquele momento. Mas uma coisa é certa, quando a gente tem a paz de Cristo no nosso coração, a gente consegue vencer essa situação. E a gente vê, olha, essa pessoa tem a paz de Cristo, aquela ali não consegue, né, não vê objetivo, está perdido, não sei para onde eu vou, e leva uma pancada daqui, uma pancada dali, e não sabe aonde vai chegar. Não sabe nem para onde está caminhando. Você sabe aonde você vai chegar? Sabe qual é o destino da tua vida? Você tem isso bem claro aí no teu coração? Qual é o destino, o caminho final da sua jornada? Independente do que vai acontecer, você sabe aonde é o ponto final da tua jornada aqui na terra? Você sabe? Qual que é o ponto final da sua jornada aqui na terra, aqui nessa vida? Qual que é o seu último encontro? É com a morte. É com a morte. Esse é o ponto final da sua história aqui na terra. Aqueles que têm a paz de que Jesus Cristo fez uma obra pela sua vida, que Jesus Cristo venceu a morte, que as cadeias da morte não os seguraram, que ele teve vitória sobre essa situação. E ele diz, você que está em mim, também tem esta vitória. Você vai poder enfrentar até esse momento em paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É como diz a canção. Se você sabe o caminho que você vai chegar, e esse caminho é o céu. No mundo você vai ter aflição. Mas olha, tenha bom ânimo. Não tenha medo. Não se perturbe o seu coração com as coisas que estão acontecendo. Que nada dessas coisas possam tirar a sua paz. Porque Jesus, Ele dá a paz, a convicção, a segurança, o pisar firme na rocha de que a promessa do Senhor é realidade na minha vida e que eu sei o caminho que eu vou percorrer e o objetivo onde eu vou chegar. Amém? Que essa paz, essa manhã, esta certeza, ela esteja sobre o teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Queria cantar uma canção, ainda há tempo. Mas nesse momento, nessa manhã que a gente fala a respeito dos frutos do Espírito, e aonde o Espírito Santo, Ele nos guiou, desde o início do culto, em dizer as mesmas palavras que Jesus disse aqui para os discípulos. Não tenham medo. Não tenham medo. Olha, não tenham medo, diz Jesus. Não tenham medo, porque a minha paz está sobre a vida de vocês. A minha paz eu lhes dou, diz Jesus. Olha, Jesus, Ele experimentou coisas piores do que você está experimentando. E Ele diz, eu tenho paz, e esta paz eu te dou.
Que essa manhã você possa tomar posse desta paz na tua vida. Olha, esta convicção de que Jesus está derramando paz no teu coração esta manhã. Que você possa se encher, estar repleto da paz de Cristo, sabendo que o Senhor Ele já preparou o lugar para a tua vida. Sabendo que o Senhor, Ele não te deixou órfão, não te deixou sozinho, mas Ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar fazendo você lembrar destas coisas, para estar te ensinando, caminhando contigo, te trazendo revelação de Deus. A paz do Senhor, ela está sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja realmente sofrendo esta manhã, sofrendo e passando por situações difíceis e complicadas. Saiba, o Senhor Jesus, Ele sabe o que é uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação estressante, de pressão, terrível. Mas Jesus, Ele te dá a paz. Ele fala que a paz esteja com você, com a tua vida esta manhã, para que você possa vencer o mal, vencer o medo, vencer a aflição, vencer a perturbação e permitir que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Convido você a ficar de pé mais uma vez.